Neste vídeo, vamos refletir juntos sobre a parábola dos dois filhos, que encontra-se no Evangelho de Mateus. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Ele respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Pois João veio até vós, num caminho de justiça, e não credes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorso para crer nele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos imaginar o escândalo que essas palavras causaram aos ouvidos dos religiosos, dos justos de Israel, por ser precedido nos céus por uma prostituta ou um cobrador de imposto. No tempo de Jesus, os cobradores de impostos eram totalmente desonestos. Era uma ofensa ser colocado para trás de pessoas de má fama. Mas por que Jesus reprova tanto esses religiosos e anciãos? Onde foi que eles erraram? Para entender isso, vamos refletir um pouco mais nesta parábola. O pai possuía uma vinha, que era a fonte de recursos de toda a família. O trabalho na vinha tinha que ser realizado por todos os membros da casa. O pai dirigiu-se ao primeiro filho e disse-lhe para trabalhar na vinha naquele dia. O primeiro filho respondeu: Não, mas depois de refletir, foi. O pai então dirigiu-se ao segundo filho com a mesma ordem. Este filho disse sim, mas não foi fazer o seu trabalho. Após contar essa simples história, Jesus faz aos seus ouvintes outra pergunta, cuja resposta era certa. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Desta vez não houve omissão e todos responderam corretamente: o primeiro filho. Jesus não contou essa parábola por acaso, mas com o objetivo de chamar aqueles líderes religiosos ao arrependimento da incoerência entre o falar e o fazer. Ele mostra com isso claramente quando diz que o pai pede cordialmente aos 2 filhos que trabalhem na vinha. O primeiro não se prontifica imediatamente, mas depois se arrepende e vai. E o segundo está decidido, diz sim, mas não move uma palha. No segundo filho, as palavras são boas e gentis, mas falta sua realização. No primeiro filho, as palavras até parecem brutas, mas a ação é boa. As palavras por si só não salvam, é preciso praticá-las. O próprio Jesus já havia alertado: Não quem me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Já o exemplo do primeiro filho é autêntico. Ele cumpre a vontade do Pai, não com palavras, mas com ações. A reprovação de Jesus é dirigida a quem dá mais valor às aparências do que à essência, mais às palavras do que à prática, mais ao exterior do que ao interior. Se formos fazer um exame de consciência bem feito, vamos perceber imediatamente como somos, na grande maioria das vezes, iguais ao segundo filho. Pronto a dizer sim com os lábios, mas não fazer
quase nada quando o assunto é cumprir a vontade de Deus. Jesus vê a atitude dos que se arrependeram e fizeram a vontade do Pai. Jesus não aprova o modo de vida deles, mas reconhece a acolhida que eles deram à mensagem de conversão e arrependimento. Assim, Jesus afirma que só aquele que reconhece o seu pecado pode se arrepender. Aquele que se acha justo e autossuficiente nunca vai reconhecer que erra. Vivem de agradar a si mesmo, pelo próprio comportamento, pelas próprias palavras e ações, e não fazem a vontade de Deus. De fato, foi isso que aconteceu pela pregação de João Batista. Os fariseus o rejeitaram, enquanto os pecadores se arrependeram e se converteram. Até que os fariseus faziam boas e muitas ações, pois observavam a lei de Moisés, mas esqueciam a parte fundamental, que era reconhecer os sinais da presença de Deus nos irmãos. Devemos reconhecer com tristeza que hoje são muitos os sermões de curas, prosperidades, mas não se fala de arrependimento, mudança de vida. Há pessoas que se dizem cristãs e convertidas, mas na prática não mostram frutos de arrependimento. Não há mudança de vida. O arrependimento que Jesus nos ensina e nos chama a ter é uma vida de mudança radical na mente e no comportamento. É mudar completamente a maneira de pensar e agir. É dar uma reviravolta na vida. É deixar para trás o que está errado e endireitar os caminhos de acordo com os mandamentos de Cristo. O Senhor nos ensina pelo menos duas lições claras sobre o arrependimento nesta parábola. A primeira lição é que uma confissão de fé sem arrependimento é mera hipocrisia. O segundo filho da parábola representa os líderes e fariseus dos dias de Jesus. Mas a lição que estes personagens nos ensinam é que nós também corremos o risco de vivermos um cristianismo só de aparências, pois podemos dizer que vamos fazer a vontade de Deus, mas nunca fazermos. É triste afirmar, mas a atitude desse segundo filho tem sido comum na vida de muitos que se dizem cristãos e frequentam as igrejas. Dão suas ofertas e dizem amém à palavra de Deus, mas no dia a dia praticam injustiças. Porque não houve ainda em suas vidas o verdadeiro arrependimento. Não se arrependeram de verdade. Precisam cair em si e mudar de vida. Uma religião de aparência não agrada o Senhor, mas engana muitos e os conduz à perdição. Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? A segunda lição que aprendemos é que uma confissão de fé acompanhada de arrependimento produz obediência à vontade de Deus. Ao arrepender da ordem do Pai, o primeiro filho disse: não quero, mas logo depois, arrependido, foi fazer a vontade do seu pai. Deixou de seguir o seu caminho e fez o que o pai mandou. Abandonou a rebeldia, a preguiça e obedeceu. Arrepender-se é isso. É deixar para trás a injustiça e seguir a retidão. Isso é a evidência da vida cristã. Nossa confissão tem que ser coerente com a nossa maneira de agir. Aprendemos ainda, na atitude desse primeiro filho, que arrepender-se não é apenas dizer estou arrependido. É mais que isso. É mostrar frutos de arrependimento. É obedecer às ordens do Pai. Alguém pode dizer que se arrependeu, mas se sua confissão não vem acompanhada de sinais de uma vida transformada, então não houve verdadeiro arrependimento. Esta parábola ainda nos revela como é grande a graça e a misericórdia de Deus para com o pecador arrependido. Aquele filho que disse não fazer a vontade do Pai,
mas depois arrependido recebeu a graça e o privilégio de entrar no reino dos céus. Jesus chama para trabalhar na sua vinha, eu e você. Qual será a nossa resposta? Ele espera de nós a conversão. Ele quer que passemos das palavras às ações.